Bom, olá, alunos do oitavo ano do Instituto Ananelli. Bom, oitavo ano, a gente vai falar um pouco agora sobre o capítulo 3, certo? A gente vai falar em questões sobre o socialismo e como foi que surgiu aí, no caso, a União Soviética. Vocês viram no capítulo 2, né, que a gente falou muito sobre União Soviética. No capítulo 1, a gente falou sobre capitalismo e socialismo. Então, isso aqui é uma continuidade, né, desse assunto. Socialismo. Vocês viram que o socialismo, no caso, ele pregava a igualdade. Ele surgiu aí, no caso, como sendo uma crítica ao capitalismo. Então, o capitalismo ele surgiu lá nas grandes navegações. A gente tem um capitalismo comercial, depois o industrial e depois o financeiro. E durante o capitalismo industrial, a gente teve aí, no caso, o surgimento do socialismo no final do século XVIII e início do XIX. Então, o socialismo ele pregava o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na página 32. Pedi para vocês fazerem a leitura aí da página 32 até a 41. Então, diz o seguinte. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, quando apareceram os primeiros críticos do sistema capitalista. Sua crítica baseia-se na análise da Revolução Industrial e no aparecimento do proletariado. Gente, proletariado são os operários, tá? É a classe dos trabalhadores. Aí, ó, aqui do outro lado diz assim: socialismo e comunismo são palavras empregadas diariamente como sinônimas, porém, segundo Karl Marx, elas representavam etapas diferentes do processo que acabaria com as estruturas capitalistas. Atualmente, o socialismo é caracterizado como uma fase de transição do capitalismo para o comunismo, isto é, no socialismo ainda haveria a existência de um Estado controlado pelo proletariado para organizar a sociedade. A propriedade dos meios de produção seria estatal e coletiva. No comunismo, o Estado seria extinto por não ser mais necessário, porque tudo seria comum a todos. E valores como o consumismo e o desejo de acumular dinheiro não mais existiriam. Vamos lá. Falei para vocês nas aulas que a gente tem o socialismo e o comunismo. Gente, o socialismo, ele vai pregar aí que, no caso, o Estado, né, ele vai ser o detentor aí, no caso, da ordem. Ele vai colocar ordem aí para que as pessoas, elas vivam de forma igualitária, para que a gente não tenha aí classes sociais diferentes. Mas o Estado, no caso, ele está acima de tudo, certo? No comunismo, não existiria aí a presença do Estado. As pessoas não iam aí ter, no caso, esse consumismo, não ia precisar do Estado aí para estar controlando isso. As pessoas mesmo, elas teriam aí consciência, né, coletiva. A gente não teria aí propriedades estatais, propriedades que pertencem ao governo. Que no caso aqui no socialismo a gente tem, né, as propriedades estatais. E no capitalismo as propriedades privadas. No comunismo a gente não teria isso. As pessoas viveriam aí de forma igualitária, sem a presença do Estado, né? Sem a presença do governo, sem ter um partido aí para, no caso, representar aí as pessoas, ok? Então, ó, nesse contexto aí do surgimento do socialismo, né, no início do século XIX, a gente teve aí a chegada do século XX, né, com algumas repúblicas socialistas já formadas. Então, tinham países que eram socialistas e estavam realmente aí sobrevivendo, né, entre aspas, com a questão do socialismo sendo seu sistema político e econômico. Aí, a gente teve em 1922 o surgimento, no caso, da União Soviética. Como é que a União Soviética surgiu? Gente, a gente tinha o Império Russo, né? A Rússia, ela era, no caso, chamada de Império Russo, era um grande império, era, no caso, aí, socialista. E em 1917 a gente teve a Revolução Russa. Quando terminou essa Revolução Russa, a gente teve aí a junção, ou seja, 15 repúblicas socialistas, elas se uniram para criar a URSS, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas se juntaram para tentar fazer com que o socialismo ele fosse mais forte, mais notório, né? Para que o socialismo ele realmente tivesse aí, no caso, como um sistema único, como um sistema unificado. Então, 15 repúblicas socialistas. A Rússia, né, no caso o Império Russo, mais essas outras repúblicas aí que se juntaram.
A União Soviética, como vocês viram, na Guerra Fria, ela teve uma participação ativa, porque era a União Soviética contra os Estados Unidos. A gente teve aí, no caso, uma disputa, né, de Guerra Fria, uma disputa indireta, uma disputa ideológica, como vocês viram no capítulo 2, e a União Soviética ela se destacou, né, por ser aí, no caso, defensora do socialismo. Aí a gente tem aqui, ó, falando a respeito do surgimento da União Soviética, na página 33. Então, vocês vão ver aí que a gente teve a formação da União Soviética aqui no mapa. Ele mostra, né, a respeito aí, no caso, dessas repúblicas que formariam aí, no caso, a União Soviética. A Rússia, né, sendo o maior território, e os demais países aqui, ó. No caso, o Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, né? Esses países aí, eles estão formando aí a União Soviética. Professora, mas por que a União Soviética ela foi tão importante assim no século XX? Gente, no século XX, a gente teve aí, no caso, ela participando da Guerra Fria. Quando terminou essa Guerra Fria, a gente teve aí, no caso, a mundialização do capitalismo. Então, o socialismo, ele realmente, de fato, só existiu enquanto existiu a União Soviética. Tem países socialistas hoje? Falei para vocês em outras aulas que sim. A gente tem países que ainda têm, né, no caso, ideias socialistas, países que ainda, no caso, sobrevivem com a questão do socialismo. Mas não são países completamente, né, socialistas, no caso, assim, a ponto de combater o capitalismo como a gente tinha nessa época da União Soviética. A gente tem hoje em dia a Venezuela, a gente tem o Vietnã, a gente tem a Coreia do Norte, né? A gente tem a própria China, ela tem no caso, um cunho socialista, né? Embora ela ainda tenha uma abertura capitalista muito boa aí, no caso, em relação à economia, certo? Então, ó, declínio do socialismo e o fim da Guerra Fria. Como é que esse socialismo terminou? Bom, a gente tem aí, no caso, a perestroika, né, e a glasnost. Gente, em 1985, quando a gente ainda estava na Guerra Fria, um homem chamado Mikhail Gorbachev, que era, no caso, aí da União Soviética, ele começou a fazer várias mudanças na União Soviética para tentar, né, sair da crise. No caso, a União Soviética estava em crise, tinha muitas pessoas aí que estavam desempregadas, muitas pessoas que estavam passando fome, e as pessoas elas não estavam satisfeitas aí com o sistema político e econômico que estava instaurado aí na União Soviética. Então, ele fez o seguinte, ele fez essas duas medidas que deram fim aí, no caso, à União Soviética. A intenção dele não era que acontecesse o fim, embora, né, a consequência disso tenha sido realmente o fim da União Soviética. Então, ele fez aí a glasnost e a perestroika. Vocês vão ver aqui na página 35, que diz assim, ó. Aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo diz: como consequência, o novo governo soviético iniciou a abertura do sistema político, ou seja, a gente tinha um partido só e agora começou a ter, no caso, uma abertura aí do sistema político para tentar ter novas ideias, para tentar ter outros partidos, para ver, né, o que era que essas ideias políticas iam trazer de novo aí para as pessoas saírem da crise. Então, essa abertura do sistema político, eles começaram a chamar de glasnost, certo? E a gente também teve a perestroika. Aí diz, e a reestruturação econômica, perestroika. Gente, a reestruturação econômica, eles começaram a dar uma certa abertura para o capitalismo, para tentar sair da crise. Essa medida foi chamada de perestroika. Eles começaram a abrir um pouco para o capitalismo, para ver se conseguiam sair da crise sem deixar de ser socialista. Só que isso não deu certo, né? A gente sabe que o fim mesmo foi o fim aí da União Soviética. Essas mudanças começaram em 1985, como eu falei para vocês, mas a gente só teve o fim da União Soviética em 1989 ou 1991. Lembrem daquilo que eu falei para vocês durante a Guerra Fria, né? Durante o capítulo de Guerra Fria. A gente teve a queda do Muro de Berlim em 1989. Vocês podem usar esse ano como o ano de fim da Guerra Fria e o ano do fim da União Soviética. E a gente teve o fim do socialismo realmente de vez em 1991.
quando a gente realmente teve aí o fim do segundo mundo. Vocês viram que a gente tem primeiro, segundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, capitalista. Segundo mundo, socialista. Terceiro mundo, aqueles países não alinhados, aqueles países que estavam neutros. Então, ó, com o fim da União Soviética, com o fim do socialismo, a gente deixou de ter aquela velha ordem, né, mundial, ou seja, a ordem que a gente tinha dois polos de poder, a bipolaridade, era a União Soviética contra os Estados Unidos, e passou a ter a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A chegada aí, no caso, da multipolaridade. Agora a gente não tinha mais só dois polos de poder. A gente não tinha mais somente União Soviética e Estados Unidos. A gente agora tinha, no caso, vários poderes, vários países. Eles estavam aí, no caso, disputando, né, o poder aí mundial. Gente, ó, toda vez que a gente falar em poder mundial, a gente vai estar falando aqui, ó, na configuração desses países. As potências mundiais que a gente tem hoje em dia, a gente pode tratar ela de várias formas. Eu posso dizer que essas potências mundiais, elas são multipolares, ou seja, tem a multipolaridade, várias potências. Posso tratar também como unipolaridade, se você considerar que os Estados Unidos, né, ele é a primazia, ele é a superpotência e ele está aí acima de todas as outras potências. Você pode tratar isso como unipolaridade. E você também pode tratar como apolaridade, se você não considera que nenhum país tem mais poder do que o outro, que nenhum país tem mais uma potência maior do que a outra, você chama isso aí de apolar, ou seja, não tem polo de poder. Ó, na nova ordem mundial, que começou em 1991, a gente começou a tratar os países não mais de primeiro, segundo e terceiro mundo. Agora a gente começou a chamar de países do norte e países do sul. Professora, países do norte e do sul? Como assim? Esses países do norte e do sul, eles não vão obedecer aqui à linha do Equador. Não é que todos os países do norte, todos os países do sul estavam separados, não. Norte e sul com relação a poder, com relação a desenvolvimento. Países do norte eram países ricos, desenvolvidos, países capitalistas, países que estavam aí, no caso, em ascensão. Países do sul, países também que tratavam aí o capitalismo como seu sistema econômico, mas que eram países ainda pobres, né, subdesenvolvidos, que eram os países que antigamente a gente chamava de países de terceiro mundo. Países do norte e do sul não vai obedecer aqui à linha do Equador. A gente tem aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa. Aí a gente desce aqui para Oceania, que ainda vai fazer parte dos países do norte. E países do sul, pega aqui a América Latina toda, né, no caso do México para baixo. Aí pega aqui os países da África, uma boa parte da Europa e da Ásia, tá certo? Então, países do norte e do sul é só para a gente diferenciar países ricos e países pobres, países desenvolvidos de países subdesenvolvidos. Do norte, desenvolvidos, do sul, subdesenvolvidos, ok? Então, ó,